Momentos assustadores na franquia Resident Evil nem sempre foram frequentes, porém desde o primeiro jogo existem momentos onde boa parte dos jogadores se assustaram em sua primeira experiência. E hoje, para relembrar os momentos que deixou todo mundo assustado, eu trago para vocês os momentos mais assustadores de Resident Evil. E vale lembrar que o vídeo não está listado de pior para melhor, apenas um compilado dos melhores momentos que aterrorizaram os fãs. Dito isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Resident Evil 4 é conhecido por todo mundo, e principalmente pelo seu foco em ação ser maior que seus antecessores. Porém, ainda nesse jogo existem resquícios de terror, e claro que não poderia estar de fora nesse vídeo, na qual só de ouvir a respiração você já reconhece de quem estou falando. Logo após, ao chegar na ilha, nós nos deparamos com um inimigo um tanto diferente que os demais. Regenerator é introduzido de uma maneira fenomenal, dando indícios de que ele seria a próxima ameaça logo ao entrar na sala que ele aparece pela primeira vez. Com isso, no primeiro momento foi algo que assustou muita gente e que muita criança que jogou na época desistiu nessa parte. O andar lento, a respiração e o fato dele ser supostamente imortal, nas primeiras impressões deixa essa parte bem tensa. Até descobrir que com uma mira infravermelha você consegue derrotar ele, você provavelmente gastou muita bala na primeira vez. E é claro, além dele temos o Iron Maiden, que é uma evolução do Regenerator, e também muito mais difícil, que também em sua primeira aparição deixou muita gente tensa. E eu não posso deixar de mencionar o remake que retratou muito bem ambos os inimigos, deixando ainda mais difícil, com muito mais variações de ataques, e o Iron Maiden sendo uma segunda fase de um Regenerator padrão. Então o que já era terror ficou ainda mais. Em Resident Evil Village temos um lugar que lembra muito uma certa franquia concorrente e que destoa muito da essência de Resident Evil. Apesar de ser uma das partes mais aterrorizantes do jogo, é uma parte que para o fã da franquia é bem fora do padrão. Logo após você entrar na região, você já se depara com alucinações, e mesmo com uma explicação é bem mal feita. Mas ao entrar na casa, nada demais. Você resolve os puzzles que tem para fazer, e aí surge o feto, que chega aterrorizando na primeira aparição, na qual se ele te alcança é hit kill. Quem nunca se assustou com a parte que ele abre a porta com tudo? Após isso, mesmo sendo aterrorizante da primeira vez, na segunda zerada pra frente, essa parte se torna até que bem chatinha, mas é inegável que essa parte é uma das mais assustadoras da franquia. No lançamento do icônico Resident Evil 2 Remake, na qual traz o jogo original repaginado, veio também com uma grande surpresa e que deixou muita gente assustada. O Mr. X no jogo original aparecia em partes pré-definidas das campanhas B do jogo, e ao trazer para o remake, ele deixa de ser exclusivo das campanhas secundárias e vem para as principais. Após apagar o fogo do helicóptero, nos deparamos com a primeira aparição do Mr. X, e com uma trilha sonora simplesmente incrível. Essa parte deixou muita gente assustada, e não é só na sua primeira aparição. Durante a parte da delegacia inteira, o Mr. X tem uma imponência gigante, aparecendo em momentos aleatórios, podendo até mesmo quebrar o cenário, tendo uma participação muito maior do que o original teve e sendo até mesmo superior ao Nemesis do R3 Remake. E com certeza quando tem Mr. X no cenário, o ambiente pode se tornar bem aterrorizante. O icônico R4 por muito tempo aterrorizou muitas crianças que jogaram na época, principalmente na vila, na qual, para quem nunca encostou no jogo, a Capcom simplesmente te joga num cenário com inúmeros inimigos e um ganado de motosserra, que deixou muita gente perdida na época, porque ninguém sabia que era só esperar tocar o sino ou as famosas táticas para passar da vila sem sufoco. Mas para uma primeira vez é uma parte bem aterrorizante, na qual o ganado de motosserra é o principal motivo para isso, e que foi ainda mais intensificado no remake, na qual agora tem partes que podem ser destruídas por ele e com muito mais inimigos do que a obra original, mas que sem dúvida a vila é uma parte bem aterrorizante, e vale mencionar também a etapa da noite, que tem uma música muito tensa e bem única, tanto no remake quanto no original. Apesar do remake do terceiro jogo da franquia ser uma decepção gigantesca e tendo um foco maior na ação, é inegável que a parte do hospital foi um dos poucos pontos positivos do jogo, sendo extremamente ampliada e bem intensa comparada ao original, com Hunters que são ainda mais ágeis e tendo uma ambientação bem aterrorizante,
tendo uma das icônicas cenas refeitas em referência ao Resident Evil 1. Infelizmente o terror não dura muito tempo e vem aquele maldito modo horda que é grotesco de tão mal feito. Mas é inegável deixar de mencionar o hospital nesse vídeo, porque é uma parte que é realmente boa e interessante, e que faz jus ao terror. Pena que o resto do jogo não se espelha nessa parte. Resident Evil 7 como um todo é um jogo extremamente focado no terror, sendo um dos pontos mais positivos dele. Porém, uma parte que é extremamente marcante pela tensão e terror é a parte que enfrentamos Margaret Baker, que traz diversos sustos, um tom bem grotesco e muito, mas muito aterrorizante. Essa parte, quando joguei, eu desisti no mesmo momento e continuei no outro dia. E vale mencionar também a parte de queimar as colmeias e se esconder da Marguerite, que por si só é bem aterrorizante, mas tendo um foco maior no terror na sua boss fight, que traz uma versão monstruosa da Marguerite que te dá agonia só de ver, e que vale um lugar nessa lista. Na capa de Resident Evil 3 já temos um bom motivo para considerar o jogo inteiro como bem aterrorizante. O Nemesis foi um dos charmes que fez o terceiro jogo da franquia se diferenciar e se destacar bastante perante os seus antecessores. E na sua primeira aparição, ele já marca sua presença, acabando com o Brad da equipe Stars, fazendo cancelamento do CPF dele, e deixando muita gente da época bem assustada com a cena. E esse terror não para por aí. Logo após a cena, você pode escolher enfrentar ele ou simplesmente fugir. E como muita gente se cagou na época após aquela cena, creio que a maioria escolheu fugir até mesmo para economizar munição. Você entra na delegacia e pensa que está tudo tranquilo, que agora está seguro. Mas após avançar mais um pouco, nós vamos em direção à saída da delegacia e nos deparamos com um dos maiores e memoráveis sustos da franquia. A famosa janela que o Nemesis chega quebrando e assustando geral, chegando com bazuca e correndo igual louco, atravessando cenários e te seguindo até confirmar que ele vai te eliminar. Essa parte é digna demais de estar nessa lista, e creio que muita gente, quando pensa em Resident Evil 3, lembra dessa cena. Na DLC Banned Footage de Resident Evil 7 temos uma parte que conta o dia em que a família Baker foi infectada, e também a chegada da Evelyn, na qual você consegue perceber como era a família antes do desastre. Como eles eram calmos e amorosos, porém com a chegada da Evelyn, o terror toma conta, e sem dúvida chega a ser mais assustador do que o jogo principal, na minha opinião. Na DLC você controla a Zoe tentando fugir da casa, enquanto a família se transforma, na qual você não tem nenhum mecanismo de defesa e você tem que resolver os puzzles na ordem certa para dar o final ruim ou o final bom. E a DLC é uma experiência muito interessante e bem aterrorizante, e que é digna de estar nessa lista. Apesar da DLC da Frozen ser uma ofensa para qualquer um que um dia já gostou de Resident Evil, é inegável que a parte das marionetes foi bem assustadora em sua proposta. Após chegar na Casa Benevento novamente, nos deparamos com a marionete de Mia Winters, que inclusive é o mesmo modelo do jogo base. No entanto, com olhos brilhantes, ao desviar o olhar, as marionetes se mexem, fazendo com que cada passo deve ser feito com muita cautela. E não bastando apenas uma marionete, ao prosseguir você se depara com cada vez mais marionetes, deixando a cena extremamente tensa e assustadora. Apesar de ser uma parte perturbadora e interessante, não foi suficiente para cobrir o série de erros dessa DLC, mas que com toda certeza vale um lugar nessa lista, pelo menos essa parte das marionetes. E deixando uma menção honrosa para finalizar o vídeo, vale mencionar o Corredor dos Cachorros de Resident Evil 1, que deu susto em muita gente que jogou, e foi utilizado até como uma brincadeira no remake, na qual quando você passa de primeira, a janela só trinca, fazendo uma quebra de expectativa, porém na volta as janelas quebram de uma vez. É uma parte bem aterrorizante para quem jogou pela primeira vez. Mas dito isso, esse foi o vídeo de hoje. Gostaria de saber o que vocês acharam e qual o top 3 de vocês dos momentos mais assustadores. Caso tenham gostado, peço agora o seu joinha e também a sua inscrição. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!